Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos criar um ambiente de desenvolvimento utilizando Docker, PostgreSQL e Django para que você tenha um ambiente muito similar ao que você vai ter em produção já no seu computador, tá? Nesse vídeo eu vou focar somente em ambiente local, tá? Que você vai usar para você desenvolver no seu computador. Se esse vídeo tiver curtida, tiver comentário e tal, a gente cria um outro vídeo fazendo o deploy disso. Então a gente joga isso para produção. Mas nesse momento eu quero te explicar cada detalhe de cada uma das coisas que a gente vai precisar utilizar aqui. Você vai perceber que o Docker adiciona uma camada enorme de complexidade em cima do Django, mas vale a pena, porque é um ambiente reproduzível, ou seja, na onde que você quiser subir aquele ambiente de desenvolvimento, que tiver o Docker, é óbvio, você vai conseguir fazer isso aí. Então, esse vídeo é uma parte do meu curso, então pode parecer que eu estou me referindo a outros vídeos desse canal, mas na verdade eu estou me referindo a outros vídeos do meu curso de Python. Então, se eu falar, eu já falei sobre isso com você, ou a gente já falou sobre essa outra coisa aqui, não liga com isso, é porque isso é um trecho de um curso que tem várias outras aulas. Mas, dito isso, vamos lá colocar a mão na massa e criar esse ambiente de desenvolvimento utilizando Docker, PostgreSQL e o Django para a gente desenvolver nossos apps Django utilizando Docker. Então, continuando aqui, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é criar o nosso repositório e eu vou seguir a mesma nomenclatura aqui que eu coloquei no projeto anterior, que foi o projeto Agenda. Então, vou lá no GitHub, estou aqui no GitHub, em qualquer lugar, vou clicar no maisinho aqui, no menu, né? E vou clicar em New Repository. Ok, fazendo isso aqui, eu dou um nome para o meu repositório, que eu não posso usar o mesmo nome do projeto anterior, vou colocar projeto blog, se digitar corretamente, Django 23. Vou deixar o mesmo nome aqui, só para a gente lembrar o que é isso aqui. Este é o projeto, a descrição aqui, este é o projeto blog criado no curso de Python de Luiz Otávio Miranda. Pronto. Público, repositório público, você não precisaria manter um repositório público se você não quiser, mas eu recomendo também. Todo código que você escrever, não guarde ele só para você. Isso é só vantagem para todo mundo, tá? Até para, assim, se for pensar no modo mais egoísta, até para que os hunters, headhunters encontrem você e te contrate, né? Conheça como você faz o código. Mas aqui, no caso, estou falando até em termos de comunidade, né? Você está compartilhando com o mundo o seu conhecimento, e isso é um negócio bem legal. Não vou colocar um add readme, porque eu vou criar esse readme lá, mas eu não vou colocar texto nenhum, como sempre aqui no curso você sabe o que a gente está fazendo, então isso aqui não é um negócio para todo mundo sair utilizando, é mais para você que está nesse curso mesmo. Então aqui eu vou dar um create repository, ele vai me entregar de volta o seguinte. Ele está falando aqui para mim que eu já criei o repositório, né? Eu tenho um quick setup que eu posso utilizar HTTPS ou SSH. Eu já configurei SSH aqui nesse GitHub, tá? Eu já falei sobre isso com você em sessões anteriores, já te mostrei vídeos na internet. Caso você tenha dificuldade, você pode vir aqui no Google e digitar GitHub, se eu não me engano, mais SSH mais Git. Otávio Miranda. E aí, se você buscar, tudo que você buscar e colocar meu nome, provavelmente você vai encontrar algum vídeo selecionado aqui para você mesmo. Então aqui eu falo, nesse vídeo aqui eu falo sobre Git, GitHub e SSH aqui. Basicão, é claro, mas já dá 40 minutos de conteúdo para você aprender mais sobre isso aí. Bom, dito isso aqui, que eu vou fazer, eu vou copiar essa URL aqui do meu SSH, pronto, copiado. E, na verdade, eu tenho que criar esse projeto aqui no meu computador. Então, lá no meu desktop, eu vou criar aquele nome de projeto que eu acabei de esquecer aqui. Qual que é o nome? Projeto blog Django 23. Então, ó, aqui eu vou criar um mkdir projeto blog Django 23.
Pronto, criada essa pasta, eu vou abrir essa pasta no Visual Studio Code. Então, aberta aqui a pasta, você vê que está sem zoom, a gente já vai corrigir isso aqui colocando um VS Code, mas antes de qualquer coisa aqui, eu vou só colocar um readme aqui, então vou criar um arquivo chamado de readme.md e eu vou colocar aqui, ó, este é o blog. Vou só chamar de blog aqui, e aqui eu vou colocar aqui uma descrição. Este é o blog que foi criado no curso de Python de Luiz Otávio Miranda. Pronto. E aí, se você quiser, aqui no Visual Studio Code dá para dar um preview em Markdown, que é basicamente assim que vai ficar lá, né? Sim, dessa maneira. E pronto, está criado aqui o nosso readme.md. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir, eu já estou no terminal aqui, então vou ficar aqui nesse terminal, só para você ver. Eu vou abrir esse projeto aqui, então cd projeto blog. Vou entrar nesse diretório aqui, no caso, no meu terminal, e aqui eu vou falar, eu já tenho o Git configurado, tá? Se você não tiver o Git configurado, lá naquele vídeo lá eu falo sobre isso. Então, Git config, você vai colocar aqui o seu global user.name, e aí você coloca o seu nome ali, então git config -global user.name, o e-mail, que vai ser git config -global user.email, e eu recomendo também que você coloque o seu branch, então init. Se eu não me engano vai ser isso mesmo, git config global, deixa eu ver, isso aqui, ó, init.default branch main. Então, esses três comandinhos para configurar o Git aí no seu computador. Depois, git init, dentro dessa pasta aqui, vai iniciar o Git dentro do seu projeto aqui. Então, você vê que acabei de criar um repositório Git aqui dentro. Você vê até que o Visual Studio Code está vendo que eu tenho um arquivo aqui que não está sendo traqueado, né? Não sei se essa palavra existe, mas está untracked aqui. Então, para adicionar esse arquivo aqui, você pode vir aqui, git add o nome do arquivo, que seria o readme, né? Só que você pode também fazer git add ponto para adicionar tudo que tiver ali. Dependendo do que você está fazendo, não é recomendado você fazer isso, porque senão você vai estar enviando lá para o projeto coisas que talvez você tenha editado e nem saiba o que é. Então, uma outra forma seria você mandar o arquivo mesmo em si. Então, git add readme.md, e aí ele adicionaria esse arquivo ali. E aí, outra forma de você fazer isso aqui pelo Visual Studio Code é clicando aqui, e aí aqui você teria um mais aqui, ó. No caso aqui eu já adicionei ele, então ao invés de untracked, tá A aqui. Mas se eu tirar ele, ele volta a ser untracked, e aí se eu clicar nesse mais é a mesma coisa aqui. Então cliquei no mais, é a mesma ideia. E aí também eu poderia comitar por aqui só escrevendo a mensagem, comital, ou initial aqui, por exemplo. E aí eu dou um commit aqui. Mas eu não uso muito essa parte do Visual Studio Code. Geralmente eu venho aqui e faço git add ao git commit, que é aquele commit lá, -m. Nesse caso é o commit inicial. Então initial e pronto. Agora eu preciso adicionar, você vê que agora não tem mais azinho, nem u, nem nada aqui no meu arquivo, né? Agora eu preciso também fazer o seguinte, adicionar isso aqui, esse repositório que eu copiei ali, né, que eu acho que eu já perdi, eu vou copiar de novo. Eu tenho que adicionar esse repositório do GitHub aqui no meu projeto. Então, git remote add origin, e aí eu vou colar lá a URL que eu copiei do GitHub, git push origin main. Só para você conferir, se o seu branch não tiver o nome de main, git branch, você vai conferir lá que o meu nesse caso chama main. Mas se o seu chamar master, você pode fazer git branch -m main. E aí você modifica o nome do seu branch para main. Ok, feito isso aqui, agora git push origin main. Como eu vou fazer esse push toda hora, eu vou colocar um -u para configurar isso aqui como upstream. Então, na próxima vez que eu for tentar fazer um push, eu posso digitar só git push, que ele já sabe que é origin main. Então pronto, feito isso aqui, voltando aqui, se eu atualizar a página, eu devo ter um readme aqui. Então tá lá, ó, blog, este é o blog que foi criado no curso de Python de Luiz Otávio. Ok, mais uma coisa aqui que eu gosto de colocar já de cara aqui para eu não ter problema depois, é o git ignore. Então vou vir aqui,
e vou falar .git ignore. E aí, pronto, criei esse arquivo, eu tenho que jogar aqui o conteúdo dele dentro ali do projeto. Então, eu vou copiar o meu aqui e vou te mostrar ele aqui. Geralmente, o que eu faço é vir aqui na internet e falar assim, .git ignore Django. Por exemplo, aí você vai achar um monte de exemplo lá. Aqui eu já achei um primeiro aqui, eu copiaria esse aqui, pronto. Mas, como eu já fiz esse projeto antes, eu vou te mostrar aqui meu git ignore, que é o seguinte. Eu copiei aquele arquivo que eu te falei, que eu te mostrei ali, e aqui eu coloquei os meus arquivos estáticos, meus arquivos de média, meu local settings. A gente não vai usar isso nesse projeto, mas só para garantir. O Gunicorn Error Log, caso a gente for utilizar. Isso aqui é uma pasta que eu costumo utilizar aqui para escrever código, que não tem nada a ver com isso aqui, só para testar alguma coisa. Então eu ignoro isso aqui e /data também. O /data vai ser um arquivo que vai ser usado pelo Docker, a gente vai falar dele depois, tá? O resto aqui tudo eu copiei e colei, então muita informação ali abaixo, não foi eu que criei. Beleza? Então pronto, nosso git ignore foi criado. Então a gente tem que commitar isso aqui também. Então deixa eu fechar essas coisas. Você vê que ele está com U de untracked. Se a gente fizer lá o nosso git add all, ele vai mudar para A agora, né? Que está adicionado ali. Então se a gente quiser commitar isso aqui, git commit -m add, adicionei, né? Eu vou colocar em português. Adicionei .git ignore. E aí, se você quiser enviar agora lá para o repositório, você vê que não tem nada aqui mais. Se você quiser enviar, git push, e agora eu já configurei o upstream, então git push já manda esse git ignore lá para o GitHub. Então, se a gente voltar aqui, só tem o readme, né? Se eu atualizar, eu tenho agora git ignore aqui. Beleza? Então, basicamente isso aqui. Eu vou te mandar nessa aula o link desse último commit, e aí você pode copiar esses dois arquivos, tanto o readme quanto o git ignore. O readme não é necessário, mas o git ignore é necessário você colocar, porque senão você vai começar a mandar coisas desnecessárias ou até sensíveis para dentro do seu GitHub. Então aqui, basicamente, como que eu te mando esse link? Eu venho aqui no commit, ou eu entro aqui em qualquer lugar que você quiser, né? Ou no título do commit também, adicionei o git ignore, clico nele, e aí o que eu faço aqui? Você vê que tem dois arquivos, tem um arquivo só aqui dentro, né? Mas geralmente, quando tem muito arquivo, o que eu faço é o seguinte, eu clico aqui nos 3 pontinhos, view file para ver esse arquivo, ok? E aí eu tô dentro desse commit. Agora, se eu clicar aqui, não aqui, tá? Aqui, ó, nesse local aqui, eu vou ficar dentro desse commit, ó. Você vê que eu ainda estou aqui adicionei o git ignore, e aqui em cima, na URL, você vê que eu estou em uma tree, aqui dentro desse commit, né? Então, aqui, ó, esses arquivos, quando você entrar no link dessa aula, só vão existir esses dois, mesmo que eu tenha colocado já um monte de arquivo aqui. Por quê? Porque aqui é que eu vou para o último commit, né? É aqui neste link aqui, beleza? Então, basicamente, eu vou deixar o link aí para você já começar esse projeto também. Continuando aqui, pessoal, o que eu quero fazer agora já imediatamente para você não ficar vendo eu ter que dar zoom aqui na tela, né, toda hora. Eu vou criar a pastinha .vs Code e um settings.py. Então, eu vou copiar o meu aqui do outro lado, do outro projeto, e aqui eu vou criar uma pasta chamada de .vs Code. E dentro dessa pasta, eu estou indo devagarzinho aqui, porque eu vejo muita gente ter problema com isso aqui. Então, settings.json. Pronto. E agora eu posso colar as configurações todas aqui, que você tem acesso aí em todas as aulas. Você vai ter acesso nisso nessa aula aqui também. E eu vou salvar isso aqui. E aí já muda aqui as configurações do meu VS Code, que na verdade não são essas, tá? Eu estou observando aqui que eu estou na minha padrão aqui, porque eu estava criando o projeto antes, então eu não queria ficar com muito zoom na tela, né? Porque não é muito legal. Então vamos lá, LuizOMF GitHub. Eu vou pegar do outro projeto lá, que é o meu GitHub, eu vou pegar do projeto Agenda anterior, o mesmo .vs Code que a gente usou antes. Então eu vou copiar ele aqui.
e vou colar aqui. E aí, agora a gente tem aquela tela grandona com a letra grandona também que você consegue ver melhor. E aí, o que eu faço? Eu vou deixar o Visual Studio Code nessa tela, eu vou pegar essas outras janelas e vou mover aqui para outro desktop. Então, espera aí, para já ficar igualzinho o que você costuma ver aí no curso. Então, pronto, estamos aqui. Esse terminal não vou usar ele aqui, depois eu vou abrir do próprio Visual Studio Code, depois eu confiro isso aqui, porque eu gosto de deixar mais abas aqui no terminal, para eu fazer uma coisa numa aba, outra coisa noutra e assim por diante. Então, pronto, configurado aqui o nosso Visual Studio Code. Se você quiser comitar pelo GitHub, pelo VS Code, aliás, quando você está trabalhando, só clicar aqui e aí você fala o que você fez. Você vem cá e adiciona o arquivo, né? Ou então você pode adicionar todos de uma vez. Esse aqui seria equivalente a git add.vscode/settings.json. E esse de cima aqui, esse mais aqui, quando fala stage all changes, ele é responsável por fazer um git add all, git add ponto. Então eu vou colocar aqui, né? Pronto, adicionei. Depois que eu adicionei, eu falaria o quê? Configurando o VS Code. Ou então você pode até colocar .vscode/settings.json. Pronto, então, configurando o VS Code, né? Vou colocar assim porque fica mais fácil de ler. Então, VS Code, e aí, VS Code Settings, isso aqui. Daí você pode clicar aqui em Commit, beleza. Depois que você commitou, você pode fazer o Git Push fazendo essas Sync Changes. Então, ó, Sync Changes, ok. E aí ele vai sincronizar, se tiver tudo certo, a sua configuração, é claro. Ele vai sincronizar lá com o nosso repositório, e aí esse é o commit que eu vou deixar aí nos recursos da aula para você nessa aula. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um ambiente virtual que, pasme, mas esse ambiente virtual não vai ser usado. Ele é basicamente para que eu instale as coisas aqui e o VS Code não fique reclamando comigo que não tem coisa instalada. Por que eu estou te falando isso? Como eu te falei, eu vou utilizar o Docker e lá dentro do Docker eu vou ter todas as coisas instaladas. Isso quer dizer que eu não precisaria ter um ambiente virtual aqui no meu computador, porque o Docker já vai ter essas coisas instaladas lá dentro. Mas o que eu acho, e isso aqui é mais opinião pessoal minha mesmo, eu gosto de criar um ambiente virtual aqui, já ativar ele e trabalhar como se eu estivesse desenvolvendo aqui no meu computador, porque assim o Visual Studio Code sabe tudo que eu tenho instalado lá no meu container, eu tendo um ambiente virtual local aqui. Mas, como eu te falei, isso não seria necessário, né? Em teoria, isso aqui não seria nem utilizado, não vai ser utilizado. É mais para desenvolvimento mesmo. E aí devem existir outras maneiras de se trabalhar, mas essa é a que eu acho mais simples de todas, que é criar um ambiente virtual, coisa que a gente já está acostumado a fazer aqui em Python. Então, Python-m venv deve criar a pastinha venv, e aí a pastinha venv, ela fica aqui cinzinha. Então, ela está sendo ignorada pelo git ignore, o que é desejável aqui para a gente. Agora eu quero instalar o Django, então eu vou ativar um ambiente virtual só para conferir pip freeze, para ver se está tudo certo. E a primeira coisa que geralmente a gente faz é pip install pip -- upgrade. Isso aqui por quê? Porque o pip geralmente vem desatualizado aqui quando a gente cria um ambiente virtual. E aí, se você não fizer esse comando aqui, ele vai ficar te dando um warning falando que o pip está desatualizado, só que não tem problema também, ele te dá esse warning porque depois ele te passa qual comando que é para você executar para você atualizar o pip. Então esse aqui eu já executei porque eu sei que ele vai pedir para eu executar isso aqui. Então por isso que eu já executei isso aqui. E agora pip install Django. E aí, se a gente fizer um pip freeze, você vai ver que a gente tem coisas aqui do Django. É o Django e algumas coisas que o Django precisa aqui para trabalhar. Mas, em teoria, eu só instalei o Django em si aqui. Beleza, então com o Django instalado, o que eu vou fazer? Vai ser um pouquinho diferente isso aqui, tá? Por quê?
Como eu te falei, eu vou utilizar o Docker. Se você não estiver utilizando o Docker, você pode seguir, como eu te falei, como as versões anteriores, as sessões anteriores do curso, né? As 2 outras sessões de Django. Aqui, como eu vou utilizar o Docker, essa pasta raiz aqui não vai ser a raiz do meu projeto Django. Essa raiz aqui é onde eu vou ter todas as configurações que vão envolver Docker, vão envolver volumes do Docker, enfim, coisas que eu vou utilizar no Docker em si. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta chamada de Django App, e essa pasta Django App é na onde vai ser a raiz do projeto Django. Então, vou entrar nela ali, então vou cd Django App, depois você sai dela, claro, mas eu vou entrar aqui e vou falar Django Admin, Start Project, vamos chamar de Project mesmo, e aí ponto. Então, Django Admin, Start Project, que vai ser o nome da pasta do Django, e o ponto final aqui é para que ele coloque tudo dentro dessa pasta aqui como raiz, que é a pasta que eu entrei via CD. Então, posso sair dessa pasta, beleza? E aí aqui você pode perceber agora que a gente já tem um projetinho Django aqui dentro. Então, a gente tem lá, ó, o nosso project, onde está as settings, o WSGI, o URLs, e a gente tem um manage.py dentro da pasta raiz do projeto Django, que é Django App. Então, toda vez que eu precisar, não que a gente vá precisar fazer isso aqui agora, você vai entender isso depois, mas toda vez que eu precisar executar o manage.py, não vai ser Python manage.py, vai ser Python Django App /manage.py, e aí eu colocaria aqui o que eu quero. Rump server, por exemplo, executaria ali o meu servidor Django. Então, em teoria, se eu abrir esse projeto aqui agora, eu já estava ali, eu tenho um projetinho Django funcionando bonitinho ali. Posso parar isso aqui, não é assim que eu vou trabalhar, mas era só para você entender como que as coisas estão funcionando aqui. Eu tenho um ambiente virtual, entre aspas, funcional, porque eu vou instalar tudo nele aqui, mas em teoria não vamos usar esse ambiente virtual, ele é só para desenvolvimento. E o que a gente vai usar mesmo é o seguinte, a gente vai mover essa pastinha, copiar essa pastinha para dentro do container Docker, a gente vai executar ainda alguns comandos lá dentro do container Docker para a gente ter tudo bonitinho ali funcionando. Se você executou o comando na aula anterior para subir o seu projeto Django, né, com manage.py, run server, você vai perceber que um arquivo db.sqlite foi criado aqui. Se você não estiver usando o Docker, você pode usar esse db.sqlite em desenvolvimento, tem problema algum nisso. Agora, se você for usar o Docker, apague esse arquivo db.sqlite aí que criou, porque a gente vai utilizar o Postgre no Docker já de uma vez. Então, a gente já começa o desenvolvimento do jeito que ele vai lá para o servidor quando a gente está utilizando o Docker. Quando eu estou trabalhando com Django puro, eu não ligo em ficar usando o SQLite aqui no projeto, porque lá no servidor eu posso fazer a configuração depois. Dito isso, apagado o arquivo db.sqlite, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou criar dentro da pasta Django App aqui um arquivo chamado de requirements.txt. Então, isso aqui é o nome do arquivo, requirements.txt. Nesse arquivo, o que eu vou fazer? Esse arquivo vai ser usado dentro do container Docker para instalar todas as coisas que eu vou utilizar no meu projeto. Então, por exemplo, a gente pode começar com o Django. Aqui, geralmente, no requirements.txt, deixa eu voltar aqui para você ver. Se eu fizer um pip freeze aqui, você vai ver que pode ser sim também, tá? Se você quiser usar isso aqui assim, ó, vou copiar aqui, só para você ver. Pode ser sim também, tá? Só que o que eu quero? Eu quero que todas essas versões aqui, ó, desse tamanho aqui, né, essa última parte aqui, que geralmente são correções de bugs de segurança, né, que não mudam muito o nosso código, eu quero que essa versão final ela possa ser atualizada até chegar nessa versão aqui, ó. Então, por exemplo, aqui em 4.3 eu não quero que atualize o Django aqui para essa versão, porque pode ser que tenha alguma coisa sido modificada e eu não consiga mais usar esse projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu quero o Django maior ou igual a 4.2.1. Atualmente, no momento da gravação dessa aula,
A última versão do Django é 4.2.1, mas eu quero que ele atualize esse trechinho aqui, ó, caso tenha alguma atualização. Então, vou colocar uma vírgula aqui e vou falar 4.3, mas eu quero o seguinte, menor que 4.3. O que isso indica para mim? Se você sabe de programação, você vai entender isso aqui. Eu quero qualquer versão que seja maior ou igual a 4.2.1 e que seja menor que 4.3. Isso significa que ele vai mudar toda essa versão final aqui, mas ele nunca vai mudar essa versão aqui de 2 para 3, porque aqui eu estou pedindo menor que 4.3. Então agora, com o nosso requirements.txt criado, ainda a gente não vai usar isso aqui, porque a gente vai usar isso aqui lá dentro do Django, e aí eu vou te falar do nosso Dockerfile, do nosso dockercompose.yml, então ainda leva um tempinho para a gente usar isso aqui. Mais outra coisa que eu preciso aqui também, lá dentro do container, não preciso disso aqui no meu ambiente virtual, mas lá dentro do container eu vou precisar que é psycopg2-binary. E isso aqui, atualmente, eu já salvei aqui, está na versão 2.9.6. E eu quero que ele faça a mesma coisa, que ele atualize o 6 final ali, então menor do que 2.10. Pronto, essas duas coisas são o quê? O Django em si e o psycopg é um negócio que o Django utiliza para fazer a comunicação com o PSQL, né? O PostgreSQL. Então, como eu vou já usar o PostgreSQL, o Django precisa disso aqui instalado lá dentro do container para que ele consiga se comunicar com o PostgreSQL. Então pronto, criado aqui o nosso arquivinho, tá? Se você quiser saber dessas coisas, as versões, né, finais e tal, você pode vir aqui no seu computador, colocar o PyPy ali, né, que é onde ficam as coisas do Python, pypy.org. Deixa eu chegar ali para você ver o endereço. E aí você digita aqui aquilo ali que eu coloquei. Por exemplo, Django. Você vai encontrar, o primeiro geralmente é o Django em si, então você vai ver que a gente está na versão 4.2.1 agora. E o psycopg binary, deixa eu ir lá. O primeiro aqui, ó, você vê que ele está até mais atualizado aqui, ó, Postgre Database Adapter. Eu estou usando o 2, tá? Eu estava olhando o psycopg. O 2 aqui, que é o que eu estou usando, está na versão 2.9.6. Então, por isso que a gente colocou 2.9.6 menor que 2.10. E aí ele atualiza só o 6 aqui até onde tiver atualizações. Dito isso, um outro arquivo que a gente vai utilizar, e esse aqui também geralmente eu copio ele de algum lugar, vai ser o ponto, e isso aqui é na raiz agora, tá? Eu vou criar um arquivo chamado de ponto docker ignore. E aí eu vou colar isso aqui, eu vou deixar esse comando aqui para você. Como eu te falei, geralmente eu copio isso aqui de alguém que já criou isso aqui, já passou por esse trabalho aqui, para eu não ter esse trabalho, tá? Mas isso aqui, basicamente, ignorando coisas para o nosso container. Então, basicamente, ele não vai mover coisas aqui que estão aqui para dentro do meu container, e isso economiza espaço no seu container. São coisas que geralmente são desnecessárias lá dentro do nosso container. Como eu te falei, você pode tentar copiar aí de algum lugar da internet, só colocar Docker ignore para Django, por exemplo, você vai encontrar várias opções aí. E é exatamente isso que eu fiz. Provavelmente eu adicionei algumas coisas aqui, não me lembro as quais, mas é basicamente isso aqui. Agora a gente precisa começar a criar o nosso container Docker, mas eu não vou fazer isso nessa aula, só para não ficar muita coisa numa aula só. Então a gente precisa de um Dockerfile e a gente precisa de um Docker Compose, porque eu vou utilizar o Docker Compose aqui para trabalhar com a minha aplicação Django, Postgre e Postgre dentro do mesmo container. Não, vão ser dois containers diferentes, mas para a gente gerenciar elas aqui pelo mesmo projeto. Agora, pessoal, nós vamos criar as nossas variáveis de ambiente. O que são variáveis de ambiente? São variáveis que estarão disponíveis apenas no ambiente em que elas foram criadas. Isso geralmente é chamado de .env, é um arquivinho chamado .env que você vai ter somente naquele local. Por exemplo, aqui no meu ambiente local, eu vou ter um .env que não vai para o GitHub,
mas eu vou te mostrar como criar um exemplo desse arquivo aqui. Então vamos lá, vou criar uma pastinha aqui chamada de, vou colocar aqui próximo para você, .env _ files. Então nessa pasta eu teria meus arquivos .env ou .env. Então aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado de .env-example e esse arquivo .env-example, ele sim será enviado para o GitHub. Deixa eu copiar aqui as variáveis de ambiente e já falo sobre elas. Então vou copiar, vou colar aqui. E aí o que eu vou ter aqui dentro desse arquivo .env-example? Exemplo de como uma pessoa subiria esse projeto aqui dentro do computador dela. Então, esse secret key vai ser usado, já a gente faz isso, mas esse secret key vai ser utilizado dentro do meu settings.py. Beleza? Então, ao invés de eu ter que vir aqui e alterar isso aqui, eu vou mover isso tudo que é importante aqui para dentro desse .env-example, mas eu não vou colocar os valores reais aqui. Isso aqui, lembra, é um exemplo para alguém subir isso aqui. Então, a pessoa tem que configurar isso lá no computador dela. Aí, tendo esse .env-example, o que a gente faz? Eu venho aqui, copio esse arquivo. Assim que eu peguei esse projeto, a primeira coisa que eu vou ver é isso aqui, eu tenho .env, eu copio esse exemplo, e daí eu mudo o nome dele, tirando o -example da frente. Você vai ver que esse arquivo aqui não vai para o GitHub, tá vendo? Ele está cinza. Quem vai é esse aqui. Por quê? Porque aqui, basicamente, eu posso colocar as coisas reais, né? Então, tipo assim, secret key, senhas, usuários, essas coisas não vão para o GitHub nesse arquivo aqui. Esse é o real, esse aqui é o exemplo, beleza? Então, isso aqui é basicamente como se fosse igual aquele local settings que a gente usou em projetos anteriores. Então, aqui deixa eu gerar já uma secret key para a gente. Eu já te mostrei esse comando antes, então Python-C, e aí eu gero aqui letras e números e tal. Já te mostrei antes no projeto anterior isso aqui. E aí eu vou tirar as aspas daqui de dentro, tá? Só para garantir que isso vai funcionar. Então, deixa eu diminuir isso aqui. Deixa eu ver. Se eu ver qualquer aspa dentro aqui do meu arquivo, ó, porque isso pode gerar transtorno, eu vou tirar. E aí só ficam as aspas de fora. Debug em desenvolvimento é true, a gente trabalha com debug true em desenvolvimento, no servidor não. E aqui eu vou depois criar um script lá dentro dos settings, tá? Para ler esses valores. Mas aqui são valores que podem ser separados por vírgula. Então esse allowed hosts, eu vou colocar os meus hosts que são permitidos aqui no Django separados por vírgula. Então nesse momento eu só tenho o 127.0.0.1 e o localhost, que é o mesmo endereço escrito de formas diferentes aqui. Aqui embaixo eu tenho DB Engine, que vai ser o que eu vou utilizar lá no Django, também vou utilizar no settings, que vai ser Django DB Backends PostgreSQL. E aqui, de baixo aqui, que é basicamente Django, a gente vai ver isso depois, eu não me lembro, eu acho que é Django DB, Django User, aliás, PostgreDB, PostgreUser, PostgrePassword. Essas variáveis aqui são usadas vão ser usadas, né? Tanto no meu projeto quanto na imagem do Docker lá. Então isso aqui, se eu fosse você, eu não mudaria os nomes dessas variáveis aqui, aliás, todas elas, porque você pode ter problema depois aqui, tá? Mas eu vou te explicar essas coisas aqui. Então pronto, configurado aqui o meu secret key, o meu debug está como true, meu allowed hosts está bonitinho aqui configurado, meu DB Engine Django, DB Backends, Postgre, está certinho. Aqui eu vou ter que mudar. Então qual que vai ser o nome da base de dados que você vai utilizar com PostgreSQL? Lembra a base de dados que você colocou no outro? Você pode mudar isso depois, não tem problema, mas lembra a base de dados que você colocou no seu projeto Agenda, que a gente fez anteriormente, coloca um nome diferente aqui. Então, aqui, só para ter certeza, eu vou chamar de blog_base de dados. Pode ser o nome que você quiser aqui, eu estou colocando um nome aqui. Lembra? Isso é um nome de base de dados, então tem que ser um nome que possa ser lido como base de dados. Então coloca só letras e underline aí,
que você vai se dar bem. O usuário do PostgreSQL aqui vai ser como que ele vai chamar. Vou chamar de blog_user e o PostgreSQL password, vou colocar qualquer senha aqui, vou colocar blog user password, pronto. E aqui no PostgreSQL host vai ser realmente localhost e a porta padrão do PostgreSQL é 5432. Pronto. Feito aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir no meu settings aqui e daí eu vou pegar do outro projeto aqui que eu vou te explicando que é bem mais rápido assim. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu debug. Deixa eu pegar aqui o código aqui para você. Vou colar aqui. E aí, o que isso aqui faz? Eu preciso importar o OS lá em cima. Então, vamos lá. Vou importar aqui em cima. Import OS. E aí, descendo aqui, o que isso aqui faz? os.getenv, ele busca variáveis de ambiente. Então, o os.getenv vai buscar coisas que eu estou criando aqui no meu ambiente, como debug, aqui, tá vendo? Debug, allowed hosts, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, nessa parte aqui, os.getenv_debug vai pegar o valor disso daqui, basicamente. Debug vai ser 1. Só que toda variável de ambiente sempre vai te retornar uma string, ok? Então, para garantir que caso não exista esse debug aqui gerado no meu ambiente, eu vou ter o valor 0 inicialmente. Porque se eu esquecer de criar essa variável de ambiente debug, meu debug vai ser false, 0. Mas vamos continuar aqui. Depois eu converto isso aqui para int, porque sempre que eu utilizo getenv eu vou ter uma string de volta. Então eu converto isso aqui para int. Então em teoria eu só posso ter 0 e 1 aqui, ou 0 e qualquer outro número vai ser true, mas 0 vai ser sempre false. Então int converte aqui. Se tiver aqui, por exemplo, 1, eu vou converter isso aqui para int, para garantir que depois eu possa converter isso para bool. E aí eu saber, se for qualquer número que tem algum valor em Python, né, além do 0, o 0 vai ser sempre false. Então debug, inicialmente, caso não exista nada aqui no meu .env, eu não encontro essa variável de ambiente, o debug vai ser false. Caso exista alguma coisa lá na minha variável de ambiente, eu vou pegar esse valor aqui, tentar converter para inteiro. Geralmente eu vou colocar 0 e 1, então 0 false, 1 true, e depois eu vou converter para booleano. Então 0 vai ser false, qualquer outro valor numérico vai ser true. Então debug true ou debug false, como eu estou colocando aqui debug true, 1, né? Eu vou ter debug true. Allowed hosts, ele é mais complicadinho um pouquinho, e eu vou ter que escrever um script aqui, já vou te mostrar ele aqui. Deixa eu copiar ele aqui e já te mostro. O que eu estou fazendo aqui no meu allowed hosts? Eu faço os.getenv allowed hosts ou uma string vazia. Por quê? Porque, como eu te falei, getenv vai obter as variáveis de ambiente que o Docker vai carregar aqui pra gente. Então, o Docker vai carregar esse arquivinho aqui e depois eu vou te mostrar como carregar ele com o python.env. Mas aqui, o allowed hosts, você vê que ele é uma string também, que pode ter valores separados por vírgula. E aí, o que eu faço nesse script? Eu pego o getenv, né, ou então uma string vazia, e dou um split na vírgula. Então, o que isso vai gerar para mim? Ele vai separar, vai criar uma lista, sendo que os valores vão estar separados por vírgula. Só que qual que é o problema aqui? O problema é que eu estou separando somente a vírgula, né? Então, pode ser que no final das contas eu tenha uma lista onde eu tenha esse valor correto, e aí eu parto aqui na lista e eu tenho esse valor. Tá vendo que tem um espacinho no começo aqui? Isso gera transtorno. Então, para evitar isso aqui, lá no nosso settings, eu estou fazendo um for aqui nessa lista, né? Uma list comprehension aqui nessa lista que vai ser retornada desse valor aqui. E aí eu estou pegando o H de host, então h.strip, porque o que o strip faz? Ele remove os espaços do começo. Então, se eu tiver vários espaços aqui, não tem problema. E se eu tiver vários espaços aqui, não tem problema. Então, eu estou fazendo um strip aqui para cada H na lista que eu estou retornando aqui, se esse h.strip tiver algum valor. Então, pode ser que eu tenha um valor vazio, né? Como é o caso aqui, se eu tivesse esse valor vazio, pode ser que ele tente adicionar esse valor vazio dentro da minha lista. Então, aqui eu garanto que eu só vou adicionar isso aqui na minha lista se esse valor não estiver vazio.
Isso aqui é basicamente List Comprehension, tá? Então pronto, faltou aqui a Secret Key. A Secret Key é facinho, porque a gente não precisa fazer nada. Isso realmente é uma string. Então vou copiar aqui, ó, só para você ver. Ó. Secret Key, os.getEnv, Secret Key. Por isso eu estou te falando para você não mudar os valores aqui do nome das variáveis. Debug aqui é debug key. Secret Key aqui, que está mais para cima, é Secret Key aqui. Tá vendo? E aqui é o valor padrão, né? Caso não exista, eu coloco um change me ali. Então, beleza. Allowed hosts aqui é allowed hosts aqui e assim por diante. Agora, a gente precisa configurar lá embaixo as nossas bases de dados. Então, deixa eu pegar aqui para você ver. Então, vou copiar aqui, vou ir lá embaixo em base de dados. E agora você não vai conseguir subir mais esse projeto do jeito que a gente fez antes, tá? Então nem tenta fazer Python Django app /manage.py run server, porque agora a gente só vai rodar isso aqui com o Docker. Então aqui que eu tô fazendo, ó, a databases aqui vai ficar como default, aí eu tô pegando a engine, sendo DB engine lá dentro do .env, então DB engine é esse valor aqui. E aí eu tô também colocando valores padrão. Aqui eu tô colocando só strings, tá? Então não tô nem preocupando em converter nada aqui, porque nem precisa. O name é o nome da base de dados, então PostgreSDB. E aí também tô colocando o valor padrão. O user tá pegando PostgreSuser. E aí mesma coisa. O password tá pegando PostgreSPassword. E aí você tá vendo que tem tudo isso aqui criado. E aqui embaixo eu tenho host e port. Então essas coisas aqui já estão todas configuradas aqui para a gente. Agora, a gente precisa também configurar algumas coisas ali embaixo. Então lá embaixo aqui eu vou colocar o language code como PT, por exemplo, BR, que é para Brasil, América /São Paulo para o time zone. E aqui mais abaixo aqui, a gente lembra que a gente tem esse static URL aqui, né? Eu vou colocar assim, ó, static URL, static root, sendo... Aqui, lembra que a gente fazia base_dir e aí fazia alguma coisa aqui? Eu vou mudar aqui um negocinho lá em cima lá. Então, lá em cima do nosso arquivo, a gente tem esse base_dir aqui, né? Por que eu vou ter que mudar uma coisa aqui? Os meus arquivos estáticos não vão estar dentro dessa pasta aqui do Django App. Os meus arquivos estáticos vão estar numa pasta que vai existir aqui ainda, ela não existe ainda, mas ela vai existir aqui fora, chamada de data, e aí /web. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar esse data_dir. Esse data_dir vai ser o seguinte, eu vou até copiar aqui para você ver. Esse data_dir vai ser o seguinte, eu vou pegar o meu base_dir, que é a raiz aqui do projeto Django, vou subir uma pasta, então ó, vou pegar a raiz e vou pedir o parent dessa pasta, que é a raiz aqui do projeto em si. Então, vou sair dessa pasta Django App, vou vir para a raiz do projeto. Aqui dentro eu vou pegar uma pasta que ainda vai existir, a gente vai criá-la com Docker, chamada de data, e outra pasta chamada de web. Então, no final das contas, os meus arquivos estáticos, só para você entender, vão estar na pasta /data, /web, /static. Os arquivos de média vão estar na pasta /data, /web, /média. Você vê que eu vou estar fora dessa pasta do Django aqui. Então, isso aqui vai mudar um monte de coisa lá na frente. Tudo que a gente for fazer vai mudar um pouquinho. Então, por isso que eu quero que você entenda isso aqui agora. Então, eu já tenho esse data_dir aqui. Coloquei aqui porque, caso eu precise dele aqui, eu já tenho ele lá em cima, criado junto com o base_dir. Então, descendo lá embaixo, agora sim, a gente pode configurar o static root, que vai ser data_dir /static. Lembra disso aqui, que é /data, /web, que já está no data_dir /static. E eu vou ter também essas mesmas configurações aqui para o meu media root. Então, deixa eu colar aqui para você ver media _url, que vai só mudar aqui para média, e aqui também média, e aqui embaixo também média, e aqui vai ser média _root. Então essas configurações aqui são basicamente os meus arquivos estáticos que eu estou configurando. Então static URL vai ser /static, desculpa.
Static root vai ser basicamente onde estão esses arquivos estáticos, então, como eu te falei aqui, esse caminho. Média URL vai ser os arquivos enviados pelo meu usuário, que vão ter esse link e vão estar dentro do média root. E agora a gente precisa configurar a URL padrão do nosso projeto para a gente incluir esses arquivos aqui. Então vamos lá para você entender. Django App project urls.py. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai importar duas coisas aqui. Eu vou até copiar aqui que é mais rápido. Ó. Deixa eu importar essas duas coisas e você já vai entender o que eu estou fazendo aqui. Então eu vou importar duas coisas. O settings, então from Django, lembra, os settings são as settings do Django mesmo, então eu não posso importar aquele arquivo diretamente. Eu faço from django.conf, import settings, from django.conf.urls, static import static, por quê? Eu vou fazer o seguinte aqui embaixo, a gente até fez isso antes lá na configuração dos outros projetos, agora como a gente vai criar um blog, né, para você ter ele mesmo, você pode usar esse código aqui se você quiser. Eu vou checar se tiver debug como true, eu vou adicionar esse URL patterns, isso aqui no meu URL patterns, aqui que é o static, passando média URL e média root. Por quê? Porque senão eu não consigo ver arquivos de média enviados pelo meu usuário enquanto eu estiver desenvolvendo. Então é basicamente por isso que eu estou fazendo essa configuração aqui. Então, inicialmente, essa é a configuração que eu preciso para o meu .env. Lembra? Eu tenho .env example, o real é o .env, que é o .env, e eu estou pegando essas configurações aqui do meu arquivo .env dentro do meu settings aqui. Por quê? Porque o Docker vai carregar isso aqui automaticamente. Automaticamente não, né? A gente vai configurar o Docker para que ele carregue essas variáveis de ambiente quando ele estiver gerando a nossa imagem e já isso fique salvo lá dentro do container. Então é basicamente a gente criando variáveis dentro da nossa imagem e lendo essas variáveis aqui no nosso settings aqui. Beleza? Então, basicamente, isso aqui para essa aula. A gente só criou, basicamente, os arquivos de environment, que a gente chama, né, de ambiente, e essas variáveis aqui também a gente mudou nosso settings aqui completamente. Agora, então, pessoal, a gente vai começar a trabalhar no Docker, beleza? Então, como a gente ainda vai começar, ainda vão ter coisas para fazer até que a gente execute isso aqui. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, do arquivo Dockerfile em si. Então, aqui na raiz do meu projeto, eu vou criar um arquivo chamado de Docker com K, né? File. Tá vendo que até mudou o íconezinho ali. Esse ícone tá mudando. Se eu não me engano, ou é por causa do Material Icon Themes que eu utilizo, ou é por causa da extensão do Docker que eu tenho instalado aqui. Não sei qual dos dois está fazendo isso, mas eu tenho também uma extensão do Docker instalada aqui. Você não precisa disso. Mas aqui no Dockerfile, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar informar de qual que é a imagem que a gente vai utilizar como base aqui dentro. Então, eu não vou ficar digitando aqui não, tá? Então, eu vou copiar de cá, mas eu vou te mostrar cada uma dessas coisas e te explicar cada uma dessas coisas. Inclusive, eu comentei cada uma das coisas aqui também. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Se o seu VS Code estiver fazendo isso, eu não sei por que o meu está fazendo isso, mas ele está pedindo para eu configurar um default formatter por algum motivo aqui. Mas não tem problema, só cancelar aqui. Não deixa ele formatar o arquivo automaticamente para você, não, caso esteja acontecendo isso aqui, para você ter precisamente o arquivo que eu tenho aqui. O que eu estou fazendo? Eu vou usar como base a imagem do Python, na versão 3.11, utilizando o Alpine 3.17. O que é isso? O que isso significa, né? Na verdade, Python 3.11, você sabe que é o Python na versão 3.11. O Alpine é uma versão do Linux bem leve e pequena e segura, muito utilizada em imagens do Docker. Mas se você quiser utilizar outras imagens, você pode vir no Docker Hub. Vamos olhar lá, o Docker Hub. Eu recomendo que você utilize a mesma que eu estou utilizando para não ter problema, tá? Então, Docker Hub,
só pesquisei no Google ali, hub.docker.com, pesquisa lá por Python, e aí você vai encontrar as imagens oficiais, tá? Então, Python, essas são as imagens oficiais do Python, e aqui você vai ver várias tags aqui embaixo. A que eu gosto de utilizar é a versão estável do Python, então 3.11 ainda é uma versão estável, quer dizer, já é uma versão estável do Python nesse momento. E eu gosto do Alpine, tá? Então você pode escolher aqui a versão que você quiser. Eu estou utilizando qual? 3.17, a gente pode até inclusive mudar para 3.18. Deixa eu copiar aqui, ó, só para garantir que não vou ter nenhum erro. Então, Python 2.3.11, é isso aqui? 3.11? É, Python 2.3.11. Aliás, deixa eu copiar isso aqui, ó, Alpine 3, só para garantir. E aí eu tô nessa versão aqui. Então, deixa eu pegar aqui, ó, Python 3.11.3 já. Deixa eu copiar, tentar copiar ela aqui. E isso aqui. Então, o que eu estou falando aqui? Eu quero Python na versão 3.11.3 do Alpine 3.18. Aqui embaixo, só maintainer, tá? Então, coloca seu e-mail e seu site, seu GitHub, qualquer coisa que você quiser aí no mantenedor disso aqui. Agora, vamos para as configurações aqui. Eu deixei cada uma delas comentadas. Eu vou só copiar aqui, colar e te explicar. Então, aqui eu tenho o seguinte: Python don't write bytecode. O que isso faz? Não escreve aqueles arquivos .pyc no disco. 1 significa que ele não vai escrever, porque a variável chama Python don't write bytecode. Isso aqui são variáveis de ambiente que configuram o próprio Python em si, tá? O 0 para sim. Então, deixei para não escrever o bytecode. Isso pode economizar um pouquinho, deixar a sua imagem Docker um pouquinho mais eficiente, menor, basicamente. Aqui a gente costuma colocar Python unbuffered para garantir que o Python não vai fazer buffer das coisas antes de exibir ela na tela. Então, quando você dá um print, por exemplo, pode ser que você queira ver isso em tempo real, que é realmente o que a gente quer, né? E em alguns momentos o Python pode fazer buffer, salvar essa coisa em memória e depois ir descarregando do buffer. Então a gente não quer isso aqui na imagem do Python. É basicamente aquele "-u" que a gente passa na configuração do nosso Python. Agora, isso aqui a gente vai ter que criar, tá? Eu preciso ter a pasta Django App. Se você olhar aqui, a gente já tem a pasta Django App. E eu preciso de uma outra pasta de scripts. A gente vai fazer isso aqui juntos também. Então, já vamos criar aqui, ó, na lateral, uma pastinha chamada de... Deixa eu ir lá próximo de onde eu criei. Scripts. Essa pastinha de scripts, você pode colocar scripts aqui dentro para executar esses scripts lá dentro do seu container. Eu vou te mostrar isso aqui depois. Mas o que a gente faz aqui? Copia a pasta Django App para dentro do container, ok? Copia a pasta scripts para dentro do container também e só. Aqui, inclusive, pode ser que esses caminhos assim deem problemas lá dentro do Windows, né, na verdade, porque esses caminhos aqui são mais para Linux. Eu vou tentar deixar assim, se der algum transtorno, a gente muda isso aqui. Aqui é o seguinte, como a gente copiou essa pasta, lembra que a gente copiou a pasta Django App aqui em cima para dentro do container? Lá dentro do container, eu quero basicamente entrar nessa pasta, então eu quero trabalhar como se eu estivesse dentro dessa pasta aqui lá no container. Por esse motivo, né, o workdir ali, né, eu posso executar Python manage.py sem ter que ficar entrando nessa pasta aqui. Ele já vai entrar automaticamente por este comando aqui. Aqui é o seguinte, a porta 8000 vai estar disponível para conexões externas ao container. Por quê? Porque a gente quer conectar no nosso site Django, na porta 8000, que é basicamente como a gente faz aqui, né? Porta 8000. Então, a gente vai conseguir fazer isso aqui expondo a porta 8000 do nosso container. E aí, depois a gente vai configurar mapeamento de portas, algumas outras coisas aqui. Agora, vai vir um comando enorme aqui. Eu vou te explicar cada uma das linhas dele aqui, que é o run. Esse run, deixa eu fechar aqui e te explicar aqui, ó. Esse run, ele executa comandos em um shell dentro do container para construir a nossa imagem, tá?
já já eu vou ler os comandos aqui para você entender. O resultado da execução do comando, que é esse comando aqui, é armazenado no sistema de arquivos da imagem como uma nova camada. Por isso a gente tem só um RAM. Você poderia ter cada uma dessas linhas aqui, ter um RAM, assim, sabe? Vários RAMs, assim. Mas a gente quer executar somente um RAM aqui para não ficar criando várias camadas dentro da imagem. Aí eu expliquei isso aqui para você. Agrupar os comandos em um único RAM pode reduzir a quantidade de camadas da imagem e torná-la mais eficiente, menor, mais rápida e assim por diante. Menos complexa e assim por diante. Então por isso que eu estou executando isso aqui tudo numa tacada só. Eu poderia, como eu te falei, ter vários RAM e executar cada um desses comandos sem esse final aqui, né? E executar cada um separadamente aqui, mas eu vou executar tudo de uma vez para não ficar criando camadas lá dentro da nossa imagem. Esse RAM, ele vai executar o quê? Python, olha que legal, o que é isso aqui faz? Python -m, venv, a única diferença é que eu coloco /venv aqui para ele criar na raiz da minha imagem. Então, Python -m, venv, /venv, cria o ambiente virtual lá dentro da minha imagem, na raiz, né? /venv. E aí esse E, dois E's comerciais, barra invertida, indica aqui para o Docker que tem mais linhas aqui esse comando. Então, cada E e barra invertida é porque eu tenho que ter isso aqui para eu ter outra linha aqui embaixo. Aí aqui o que eu faço? Eu entro no ambiente virtual, bin, pego o pip. Por quê? Por que eu estou fazendo assim e não estou ativando o meu ambiente virtual? Porque eu estou gerando a imagem ainda. Então, nesse momento, eu não vou ter o meu ambiente virtual ativo. Inclusive, a gente nem vai ativar o ambiente virtual, porque a gente vai colocar essa pasta /venv, /bin no path do sistema. Mas aqui eu estou fazendo basicamente os comandos que eu faria quando eu estiver criando a minha imagem. Então, pip install -upgrade pip, ele atualiza o pip. Depois ele faz pip install -r /django /requirements.txt. Esse aqui, /django /requirements.txt, é basicamente isso aqui. /django requirements.txt. Lembra que a gente está copiando essa pasta /django, Django app aqui no caso, para dentro do diretório e a gente está trabalhando de dentro dessa pasta aqui. Então aqui eu instalo os requirements. Então a gente vai instalar o Django e o PsychoPG Binary. Feito isso aqui, a gente executa mais uma linha de comando para criar um usuário lá dentro do Alpine. Então a gente vai criar um usuário chamado de TheUser. E a gente, ao invés de usar o root, é uma boa prática você usar o seu próprio usuário dentro da sua imagem. Então por isso que a gente está criando aqui. Então esse comando faz o quê? Adiciona um usuário, disable password, quer dizer que esse usuário não vai ter senha, não cria a home desse usuário, porque no Linux é comum que uma pasta home seja criada para o usuário, e o nome desse usuário vai ser dbuser. Esse usuário não consegue logar no sistema, tá? É só para a gente usar ele aqui, para a gente trabalhar aqui com o nosso Django. E aí, mais uma linha, a gente cria agora a nossa pasta. Lembra que eu te falei que os nossos arquivos estáticos vão estar numa pasta chamada /data, /web, /static. Então, estou criando essa pasta, mkdir-p cria essa pasta aqui. E mkdir-p cria outra pasta de média, /data, /web, /média. Tá? Você poderia mudar esses caminhos, eu não mudaria se fosse você, porque para garantir que você consiga depois fazer deploy disso aqui. Esse comando chown aqui, ele muda o owner das coisas aqui. Então eu quero mudar o owner da pasta venv, que é o meu ambiente virtual, da pasta data web static e da pasta data web média. Eu já falei sobre permissões, sobre esses comandos, né, change owner, chmod, em um vídeo que, se eu não me engano, chamado de permissões Linux Otávio Miranda. Vou colocar aqui, Otávio Miranda. Eu acho que é isso aqui, esse arquivo aqui. Então, pesquisa aí, ó, que você vai encontrar no YouTube, usuários, grupos e permissões no Linux
Otávio Miranda, você vai entender melhor esses comandos aqui. Isso aqui é tudo relacionado com permissões. Então, change owner, eu mudo o owner aqui dessas pastas, e chmod eu mudo as permissões dessas pastas para 755 aqui. E a nossa pasta de scripts, eu estou adicionando um mais X em tudo que tiver dentro dessa pasta scripts aqui. Por quê? Porque eu vou criar arquivos aqui dentro, agorinha, já a gente cria aqui, ó. Eu vou criar arquivos aqui dentro que vão ser executáveis. Então aqui eu estou colocando mais X em todos os scripts dessa pasta, para que eu possa só digitar o comando, o nome do arquivo aqui, e ele já tente executar esse script para mim. Pronto, então isso aqui basicamente é um super mega comando aqui para configurar coisas que eu preciso dentro da nossa imagem. Continuando aqui, agora a gente vai adicionar algumas coisas no path, mudar o usuário e executar um comando inicial toda vez que a gente subir a nossa imagem. Então, aqui, ó, nesse env path aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando a pasta scripts e a pasta do ambiente virtual, os binários do ambiente virtual, no path do Linux. O que isso faz? Tudo que eu digitar ali de comando dentro do meu ambiente virtual, ele vai buscar nas pastas aqui do ambiente virtual. Se ele encontrar primeiro em scripts, ele já executa isso, o que eu digitar ali de comando de scripts. Se ele encontrar em bin, ele já executa também o que tiver em bin. Isso faz o quê? Faz com que eu não tenha que ativar o meu ambiente virtual. Por quê? A primeira pasta que ele vai procurar é na scripts, que não vai ter nada do Python. A segunda pasta que ele vai procurar, o Python, quando eu digitar Python, vai ser na venv/bin. E ele vai encontrar no meu ambiente virtual. Então, não preciso ativar o ambiente virtual, porque ele já vai utilizar esse Python aqui no meu ambiente virtual. Depois a gente muda o usuário, porque até aqui, até antes desse comando, a gente está executando tudo como root aqui. Não é uma boa prática trabalhar como root dentro do Linux, mas a gente precisa do root para executar a maioria dessas coisas que a gente fez. Então, por isso aqui só aqui a gente muda o usuário para o nosso the-user, que é o usuário que a gente criou nessa linha aqui. E aí depois a gente executa um arquivo chamado commands.sh. Lembra que eu te falei que quando eu digitar algum comando qualquer dentro do meu Linux, ele vai buscar aqui na pasta path scripts primeiro, e depois venv/bin, e depois o restante do path que já estava configurado ali. Então agora, se eu criar esse arquivo commands.sh dentro da pasta scripts, ele vai executar esse arquivo, caso ele encontre. Então, quando eu digitar commands.sh, que é isso aqui, como comando ali dentro da minha imagem Docker, ele vai encontrar esse arquivo aqui, e aí ele vai executar ele. Deixa eu te mostrar aqui o que a gente vai colocar inicialmente nele aqui. Duas coisas que eu gosto. Deixa eu colocar isso aqui e te mostrar. Primeiro, eu tenho que colocar isso aqui, que é chamado de shebang, tá? Eu tenho que colocar isso aqui para que ele tente executar esse arquivo com /bin/sh lá dentro do Linux. E daí eu vou configurar o shell para que ele encerre caso ocorra algum erro na execução do script aqui, porque vai ter bastante coisa aqui. Então, o que eu vou colocar? Uma coisa, isso aqui eu peguei da internet, tá? Então, é basicamente copiar e colar isso aqui. Eu vou tentar fazer com que o meu comando, o meu shell, espere até que o PowerShell, o PostgreSQL, até que o PostgreSQL esteja ativo e funcionando para continuar a execução. Então, o que eu vou fazer aqui? Isso aqui é um shell script que faz um while aqui, checando o Postgre host. Lembra lá do nosso .env file? Ele checa o Postgre host na Postgre port, voltando aqui, na Postgre port, ele faz o seguinte, ele exibe essa mensagem esperando pela base de dados do Postgre para iniciar, eu mostro aqui as variáveis, e ele dá um sleep de 0,1 segundo. Então, enquanto ela não tiver, ele vai ficar executando esse while aqui. Enquanto o Postgre não tiver iniciado, ele vai ficar executando esse while. Assim que ele detectou que agora sim o Postgre está ativo, ele exibe essa mensagem: Postgre Database started successfully. Pronto, simples assim.
Novamente, isso aqui é só copiar e colar. Você não precisa fazer mais nada aqui. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um collect static no meu Django, vou fazer um migrate e aí eu vou subir o servidor. Então, vamos lá. Ó. Aqui dentro, Python manage.py. Lembra, a gente já está dentro da pasta aqui, ó. A gente já está dentro dessa pasta aqui, ó. Ok? Então, Python manage.py, collect static, Python manage.py migrate e Python manage.py run server. Isso aqui, esse comando aqui, commands, né? Como eu coloquei ele aqui como um CMD aqui, dentro do meu Dockerfile, esse commands aqui, ele vai ser executado toda vez que eu subir a minha imagem Docker. Então, isso aqui, tudo que está aqui dentro, vai ser executado toda vez que eu der um Docker Compose up. Aí a minha imagem sumiu, ele vai executar tudo isso aqui, vai fazer um collect static, vai fazer um migrate e vai subir o meu servidor. Assim eu não preciso ficar mandando ele subir o servidor manualmente. Só fazer Docker Compose up. Por enquanto, vai ser isso aqui para o Dockerfile. Agora, a gente precisa criar um Docker Compose, um arquivo de Docker Compose, onde a gente vai falar os containers que a gente vai utilizar. Então, vou ter um container para ser o meu Django App, a gente vai chamar ele de Django App, e eu vou ter um outro container que é chamado de PSQL, que vai ser o nosso PostgreSQL. Acho que eu chamei ele de PSQL ou DB. Alguma coisa assim, mas na próxima aula a gente faz isso juntos. Então, pessoal, o que a gente fez anteriormente aqui? A gente criou um Dockerfile, Docker Ignore, né, para ignorar coisas, e um Dockerfile. Estou falando só do Docker em si, né? O Dockerfile, ele é utilizado para que a gente gere uma imagem ao nosso gosto. Então, a gente usa como base aqui a imagem do Python 3.11 com Linux Alpine 3.18, e aí a gente executa várias coisas que eu já te falei sobre cada uma delas aqui para gerar essa imagem. Isso aqui vai ser buildado, construído, uma vez só. Aliás, toda vez que você alterar esse arquivo aqui, Dockerfile, você tem que buildar de novo o seu container, ok? Então, se você vier aqui e alterar alguma coisa, você vai ter que buildar novamente. Pronto, sabendo disso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um arquivo, todos esses arquivos precisam ter os nomes que eu estou colocando aqui, ok? Não muda nada, porque se você mudar o nome de qualquer coisa aqui, pode ser que você tenha problemas lá na frente quando a gente for lá para o servidor, por exemplo, fazer deploy. Então aqui, ó, eu vou criar um arquivo chamado de docker-compose. Sem o R, tá? docker-compose.yml. O que é esse arquivo? O que é o Dockerfile? Dockerfile gera a nossa imagem. Então, a gente vai buildar, construir uma imagem com essa configuração aqui. Essa imagem é o Django em si. Só que, para trabalhar com o Django, eu preciso também de ter uma base de dados aqui dentro. Então, eu quero ter a base de dados, já que eu estou trabalhando com Docker, eu quero também ter a base de dados do Postgre dentro do Docker. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um container do Django. Deixa eu copiar e ir te explicando aqui. Vou copiar aqui, vou colar. Você vai ter acesso a esse aqui. Deixa eu te explicar cada coisa. Aqui eu estou criando um Docker Compose na versão 3.9. Então, é basicamente a versão do Docker Compose que eu vou utilizar. E aqui eu estou criando services. Services vão ser os containers que eu vou gerar aqui dentro do Docker Compose.yml. O primeiro service vai ser este container aqui, que vai se chamar Django App. Então, eu coloquei aqui o nome do service, chamado de Django App, e um container name de Django App. Eu gosto de colocar assim, mesmo nome. Nem precisaria de ter um nome aqui, isso aqui, tá? Aí ele iria utilizar o nome do service para ser o nome do container. Mas aqui a gente tem aqui, tá? Tá lá o nosso Django App sendo criado. Esse build vai explicar na onde que estão os arquivos para buildar esse Django App aqui. Por quê? Porque este Django App, ele não vai ser só uma imagem do Python 3.11 Alpine e tal.
Ele vai ter todas essas configurações que eu fiz aqui. Então ele precisa desse comando build para falar para ele onde que está esse arquivo Dockerfile. Não precisaria disso aqui, tá? Eu coloquei só para você saber mesmo. Mas eu não precisaria. Se eu falar o contexto é ponto, aonde está o meu arquivo dockercompose.yml, ele vai buscar um Dockerfile automaticamente. Então não precisaria daquilo ali. Vou deixar ali só para você saber que é nessa... aliás, a gente pode tirar, porque quanto mais coisa a gente colocar aqui, mais problema a gente pode ter. Mas saiba que você pode informar o caminho do Dockerfile aqui também. Então vou colar de novo ali e vou tirar isso aqui. O mapeamento de portas. Lembra que no nosso Dockerfile a gente expõe a porta 8000. Isso é importante por quê? Porque agora todo o mapeamento de porta aqui vai falar o seguinte: toda vez que eu tentar acessar a porta 8000 no meu host, quem que é o meu host? Este computador aqui, ele vai redirecionar para a porta 8000 dentro do container, que vai ser a porta onde o Django vai estar expondo o nosso servidor aqui. Provavelmente a gente vai ter que alterar coisas aqui quando a gente buildar, tá? Então já fica preparado que a gente talvez vai voltar mudando coisas aqui. Então mapeamento de portas, mapeamento de volumes. O que esse mapeamento de volumes faz? Ele pega o volume Django App lá dentro do container e mapeia para um mesmo volume aqui dentro do meu computador. Isso vai fazer com, inclusive eu já tinha gerado aqui, eu vou até tirar essa pasta aqui. Esse aqui foi gerado porque eu já testei isso antes, tá? Então você não vai ter essa pasta data aí. Mas o que vai acontecer? Quando eu editar alguma coisa aqui em Django App, que é esse volume aqui, ó, Django App, tá vendo? Ele vai refletir isso lá dentro do container. Então, se eu editar um arquivo aqui dentro desse Django App, por exemplo, requirements.txt ou qualquer outro, ele vai mover essa coisa para dentro do container e automaticamente eu vou conseguir ver essas alterações enquanto eu tiver com o container up. Então, o mapeamento de volume é basicamente isso aqui. Esses dois de baixo não eram necessários, ok? Static e média não são necessários. Eu poderia até remover eles aqui, mas eu coloquei porque eu gosto de ver aqui os arquivos estáticos aqui dentro, aqui, até para eu saber se eu estou redimensionando uma imagem, se ela está vindo para cá com o nome correto, enfim, qualquer coisa. Então eu gosto de deixar isso aqui, mas isso aqui vai criar uma pasta aqui dentro, chamada de data, que vai ter os arquivos estáticos. Se você fizer upload de algum arquivo para dentro do container, ele vai vir para dentro do seu projeto também, e aí você tem que ignorar ele aqui no seu git ignore, como eu estou fazendo aqui. Eu estou ignorando toda a pasta data aqui de dentro do meu git ignore. Pronto, então esses são volumes, mapeamento de volumes. Aqui está o env file. O que é o env file? O arquivo .env que a gente criou. Aqui a gente usa, não o exemplo, é claro, o original. Então aqui, ó, dentro de .env files, eu tenho isso aqui. Como eu te falei antes, não altera o nome das variáveis, porque eu vou te explicar já já o motivo disso aqui, porque a gente usa alguma dessas variáveis lá na imagem. E aí, como o Docker que vai carregar esse .env para a gente, isso vai fazer com que, quando eu subir a minha imagem, né, ele carregue esse .env e lá dentro do meu container eu tenho acesso a essas variáveis aqui. E aí, tendo acesso a essas variáveis, quer dizer que o meu settings.py também tem acesso a os.getEnv, o nome da variável. Por isso que eu posso usar esse arquivo aqui para trabalhar com variáveis de ambiente. Voltando aqui, a gente tem mais um serviço aqui dentro. Por quê? Por que eu estou utilizando o Docker Compose? Porque eu quero dois containers. Eu quero um container Django App, que é a minha aplicação Django, mas eu quero um outro container com Postgre. Então, vou colar aqui para você ver. Ó. Então, eu tenho outro serviço aqui chamado de PSQL, container name PSQL, com a imagem do Postgre 13 Alpine. E aí eu mapeio o volume também de onde estão os dados do PostgreSQL para dentro do meu projeto aqui. Por quê? Se eu apagar essa pasta do Postgre aqui, eu apago toda a base de dados. Eu tenho que começar do zero a configuração do meu computador. E eu vou utilizar o mesmo env file nessa imagem aqui. Mas por que essa imagem não tem Dockerfile? Lembra que eu te falei? Dockerfile é usado para buildar, para construir
uma imagem ao seu gosto. Como o PostGrid já está construído, já existe uma imagem aqui, eu não preciso disso aqui, build, context, dockerfile, enfim, eu só preciso da imagem que já existe lá. E aí, esse .env, se a gente for aqui no PostGrid, ó, que eu estava olhando agora mesmo, se você olhar na oficial imagem do PostGrid, que é a imagem que a gente está usando, ele já cria base de dados, já cria usuário, já cria o senha e já coloca esse usuário com permissões na base de dados através das variáveis de ambiente chamadas de PostgridDB, PostgridUser e PostgridPassword. Então, você pode ler sobre isso aqui, é só você pesquisar lá no Docker Hub pelo Postgres. Então, o que acontece? Por isso que eu falei, não altera o nome das variáveis aqui, por quê? PostgreDB, PostgreUser e PostgrePassword estão sendo usadas tanto no meu settings.py, que aqui eu poderia mudar o nome tranquilamente, né? Só que aqui eu não tenho acesso a isso. Então, no Docker Compose, é uma configuração que já vem na imagem. Por isso, tem que ser esses nomes que eu coloquei aqui. Beleza? E eu estou utilizando, muita gente gosta de utilizar um .env para cada container. É uma boa prática. Mas para facilitar a nossa vida no deploy, quando a gente for fazer o deploy lá no servidor, eu estou utilizando o mesmo .env, tanto aqui, né, no Docker, eu vou utilizar isso lá no servidor e no settings também. Então, todas as variáveis de ambiente que eu definir aqui no meu .env vão estar disponíveis em todos os containers aqui. Agora, eu preciso comunicar Django App com PSQL, não preciso? Então, alguém tem que depender de alguém aqui. Então, o Django é quem depende do PostgreSQL, ok? Por quê? Porque o Django precisa que o PSQL, né, o que é o PostgreSQL, esteja funcionando já tenha subido a imagem para que ele consiga trabalhar. Então, eu tenho que colocar uma diretiva aqui no meu Django, falando que o Django depends on. Depende de quem? Depende do PSQL, que é esse serviço abaixo aqui. Beleza? Então, pronto. Feito isso aqui, o que a gente vai ter agora? A gente vai ter que buildar a nossa imagem. Então, como é que a gente faz isso? Ó, primeiro, Docker tem que estar ativo, tá? Não tem nenhum container aqui no Docker ainda. E aí, depois do Docker ativo, você estando lá na pasta onde está o Dockerfile e o Docker Compose.yml, você pode falar Docker Compose, Docker-Compose up, e aí, na primeira vez, tá? Você faz -- build. E aí, vamos executar isso aqui. E aí você vai ver, eu já executei isso aqui antes, eu já vi alguns errinhos aqui que eu vou te mostrar já já. Então, ó, você vai ver que ele vai baixar a nossa imagem do PostGrid, depois ele vai baixar a imagem do Python lá, Alpine, e aí ele vai começar a fazer a build, né? Montar a nossa imagem aqui. Então, tá vendo? Ele tá executando tudo aqui, ó. Tudo que a gente colocou lá no nosso Dockerfile, ele tá executando, ó. Agora ele tá fazendo o run lá, né? Que é Python -m, vem, cria um ambiente virtual. E é isso aqui eu já tinha visto antes que ia acontecer, tá? Então, dá um Ctrl C aqui. E aí você vai perceber o seguinte. Eu já alterei aqui lá, ó. Eu vou te mostrar aqui onde que estava errado para você alterar aí também. Aqui, dentro do meu .env, eu acabei esquecendo e deixei aqui como PostgreHost como local host, tá? Esse PostgreHost aqui, ó, localhost, ok? O que acontece aqui? Esse localhost vai ser interessante para a gente lá no servidor, mas não é interessante aqui para a gente no Docker, por quê? O meu Docker Compose, ele faz essa comunicação aqui para a gente, né? Então, como a gente está executando o Docker Compose dentro, a gente está puxando as variáveis de ambiente do arquivo env, e a gente está comunicando aqui o Django App com o PostgreSQL. O que acontece aqui? Qual que é o hostname que eu uso para acessar esses containers? É o próprio nome do container. Então, PSQL é o hostname que eu utilizo para acessar esse container aqui, nesse contexto aqui dos nossos containers. Qual que é o hostname que eu utilizo para acessar o Django? Django App, ok? Então, lá dentro do nosso .env, que estava antes lá no PostgreHost localhost, eu vou mudar para o nome do container lá, que é PSQL. E aí, voltando aqui, deixa eu voltar aqui, só para garantir, é esse nome aqui mesmo, PSQL.
Então lá no .env, nesse momento, o nosso Postgres host é o nome do container que eu quero acessar. Ok, deixa eu apagar tudo aqui, ó, e começar do zero. Eu tenho uns comandos aqui, docker remove all. Esses comandos não existem no Docker, tá? Então, se você quiser ver eles aqui, é /aliases. Eu tenho vários comandos aqui, então deixa eu te mostrar aqui que é o seguinte. Tentar pôr isso aqui. Esse comando aqui é isso aqui, ó. Esse docker stop all, ele faz isso aqui. Nossa, é um comando enorme isso aqui. Isso aqui eu peguei na internet também, de algum lugar, Stack Overflow, alguma coisa assim. Mas ele apaga os meus containers todos aqui, então eu apago tudo isso aqui. Se você quisesse fazer na mão, até daria, mas eu acho mais rápido fazer assim. Então agora eu apaguei, mas se eu fizer um docker ps-a, eu não tenho nenhum container aqui, também não tenho nenhum container aqui. Então vamos lá, docker compose up --build, e você pode fazer um --force recreate para ele recriar esse container. Toda vez que você alterar tanto o .env como o docker compose, como o dockerfile, toda vez que você fizer alguma alteração aqui, eu acho que é só o dockerfile, se eu não me engano, mas toda vez que você alterar alguma coisa, rebuilda a imagem, tá? Tô falando aqui só Dockerfile, Docker Compose e variáveis de ambiente. Agora, quando você estiver trabalhando aqui no projeto, não precisa rebuildar, tá? Então aqui eu vou fazer um rebuild aqui. Então, build, force recreate, e aí ele vai buildar esse projeto aqui de novo. E aí a gente vai aguardar, ele vai baixar as imagens de novo, porque eu executei aquele comando para apagar tudo, e aí na hora que chegar ali, lá no nosso wait post-query, a gente vai ver o que está acontecendo ali. Ó. Deixa eu ver aqui qual que é o outro problema que eu tinha visto antes aqui. Então, lá no nosso commands, scripts, commands, tem um negócio aqui que eu já vou te mostrar aqui, ó. Então, ó, já foi um problema e tem outro aqui que é o seguinte, ó, tá vendo que ele tá executando milhares de vezes aqui, ó, waiting for Postgres, isso aqui poderia travar o computador, tá vendo? É muita coisa que ele tá executando aqui. Mas vamos voltar lá e vamos fazer o seguinte. Ele executando isso aqui, porque no final não tinha percebido, eu deixei um E comercial aqui no final. Então tira esse E comercial daqui e aumenta o tempo aqui, coloca uns 5 segundos ou 2 segundos, por exemplo, aqui nesse sleep. Então no nosso commands.sh. Outra coisa, ele gerou um transtorno aqui, ó, porque se você perceber, ele tá... No collect static, ele tá te perguntando uma coisa aqui. E isso gerou esse problema aqui. A gente não quer que ele pergunte nada aqui pra gente. A gente quer que ele execute os comandos em sequência sem parar. Então aqui na frente do collect static, eu vou colocar no input. E aqui na frente do migrate, eu vou colocar no input. Inclusive, eu vou colocar antes do migrate aqui, eu vou colocar make migrations também. Já faz as migrações toda vez que eu subir. Então, toda vez que depois que eu buildar minha imagem, ele vai executar isso aqui tudo, mas toda vez que eu subir ela, depois que eu buildei ela, que é um processo bem similar a isso aqui, mas ele não tem que fazer toda essa build, ele vai fazer collect static, make migrations, migrate e run server. Ok, e outra coisa também, o run server precisa de um IP que é 0.0.0.0 2.8000, ok? Porque eu tenho que informar agora que eu quero que ele aceite conexões de outros IPs aqui, 0.0.0, 2.8000. Porque o padrão é ele vir com 127.0.0, 127.0.0.1, né? E aí na porta 8000. Esse é o padrão. Mas por que isso não funciona? Porque 127.0.0.1 aponta para dentro do container. É o próprio container. E a gente não quer isso. A gente quer acessar o nosso servidor. E aí o nosso servidor vai o nosso computador, né, o host que a gente chama, e o nosso host vai mapear a nossa chamada para dentro da porta 8000 lá do container. Por isso que a gente precisa informar esse IP aqui inicial. Então vamos executar de novo. Docker compose up --build e a gente vai buildar de novo aqui. Agora ele já baixou as imagens, então deve ser mais rápido. Então vamos só aguardar para ele terminar esse processo de build para a gente ver se vai tudo funcionar bonitinho.
Então subiu o nosso PSQL, ó, olha que interessante, ó, você viu que agora ele aguardou, lá em cima aqui ele falou waiting for PostgreSQL database, eu tirei aquele e comercial lá, e aí ele começou a fazer coisas aqui, mas só aqui embaixo ele falou PostgreSQL database successfully, started successfully. E aí o nosso host e a nossa porta. E aí ele fala, ó, 125 arquivos estáticos foram copiados para /data, /web, /static, nada alterado, e aí apply migrations, acho que ele já tinha aplicado no build anterior que eu tinha feito, então apply migrations, ele migrou tudo ali. Deixa eu só te mostrar, se você tiver com vontade de começar do zero e não conseguir executar aquele comando, eu vou te mostrar como fazer isso aqui agora. Então o que a gente tem que fazer? Vamos lá, vamos observar isso aqui. Eu vou fazer devagarzinho aqui para ficar fácil. Ó. Docker ps -a. E aí você vai ver quais containers existem aí no seu Docker. Você poderia fazer isso por aqui também, tá? Vou te mostrar pelos comandos. Aqui é só você vir aqui e apagar as coisas aqui, né? Com o íconezinho ali. Mas vamos lá, o que eu quero fazer? Docker ps -a, eu vou ver os containers que eu tenho. Eu vou apagar utilizando o container ID aqui, tá? Deixa eu tentar aumentar, porque eu tô com bastante zoom aqui na tela. Tentar, agora sim, agora eu acho que vai dar. Eu vou aumentar mais ainda, ó. Você vê numa linha só, porque tem muita informação aqui. Aí, ó. Então você vai ver container ID, qual que é o ID do seu container e qual que é a imagem, enfim, todas as coisas ali. Então o que eu quero fazer? Docker RM, e aí eu vou passar o que eu quero apagar pelas 3 primeiras letras aqui do container ID. Então 6 é B e 8 AA. E aí eu apaguei essas duas coisas aqui. Então docker ps -a. Então tá lá, apaguei os containers. Agora, eu quero fazer o seguinte, se você quiser isso aqui, tá? Mas docker image pls para listar as imagens que você tem, e aí você poderia vir aqui e apagar as imagens também da mesma maneira. Então docker image ou rmi aliás, o docker image rm para apagar uma imagem, e aí você passaria os IDs das imagens, ou docker RMI, e aí você passaria também os IDs das imagens. Então 6F5, eu quero apagar a 21F e a 4C8. E aí apaguei as imagens. Então docker image ls, não tenho mais imagens, docker container ps. Você poderia, como eu te falei, fazer tudo isso que eu te mostrei pela interface aqui. Então você apagaria as interfaces aqui. Inclusive, ela tem vários volumes ali, ó. Eu quero apagar todos. Então eu vou fazer aqui pela interface só para você ver, ó. E aí eu estaria começando do zero. Apaga os containers, as imagens e tudo isso aqui. E agora se eu voltar e tentar executar, deixa eu tentar voltar ao meu terminal normal aqui, e tentar executar lá o docker -compose up --build, a gente agora faria tudo de novo. Tá vendo que ele tá baixando a imagem do PostgreSQL, enfim, e aí tudo de novo aqui, só pra gente ver que ele tá fazendo isso aqui tudo do zero. Então agora eu vou aguardar isso aqui, só ver se tá tudo funcionando junto com você no final ali. Então, ó, terminado aqui tudo que a gente fez aqui agora, o que a gente quer? Simplesmente acessar. Agora, se eu clicar nesse endereço, eu vou conseguir acessar? Acho que não, né? Porque a gente não colocou lá no nosso allowed hosts esse IP aqui. Então, tá vendo, ó? Você precisa colocar 0.0.0 no allowed hosts. Mas não tem problema, porque a gente pode acessar esse IP por 127.0.0.1 que está lá no nosso localhosts. Então você não está vendo nada aqui, porque a gente configurou lá, tá vendo o nosso... Ó, deixa eu te mostrar o porquê que você está vendo aquilo ali. A gente configurou nossas URLs aqui. E a partir do momento que você configura URLs, o Django passa a não exibir mais aquela página inicial. Então deixa eu comentar isso aqui só para você ver. Voltando lá, atualizando, agora ele passa a funcionar. Então é basicamente por isso que a gente estava vendo aquele erro ali. Eu vou deixar assim porque a gente agora vai configurar as nossas coisas ali. Então a gente vai precisar disso, a gente vai ficar vendo isso aqui. Agora, tem mais coisas para a gente fazer? Nossa, tem demais. Tem muita coisa para a gente fazer ainda, porque agora que a gente terminou de subir a nossa aplicação com o Docker, nossa aplicação Django com o Docker em si. Então, só
queria que você observasse aqui provavelmente foi criada aí uma pasta data no seu projeto. Essa pasta não deve ir para o GitHub e essa pasta tem os dados do Postgre e tem os arquivos estáticos e média da sua aplicação. Então você vê que no static aqui já tem a pasta admin do Django, que já vem por padrão, mas no média não deve ter nada. Agora, se eu apago essa pasta, ele vai recriar tudo do zero. Lembra, a gente já buildou essas coisas aqui. Eu estou só te mostrando aqui nuances do que a gente quer aqui. Então, Ctrl C para parar aqui o meu container. Eu vou voltar aqui e vou apagar essa pasta. Você vai ver que ele vai ter que fazer as migrações, tudo de novo, vai fazer collect static, tudo de novo. Então, eu vou apagar isso aqui, apaguei a pasta. Então, quando eu executar isso aqui, docker compose up -- build, você vai ver que ele vai fazer tudo de novo. Olha lá, ele está criando a pasta do Postgre, esperando para ele subir, aí ele vai terminar de subir, já, ó, esperando ainda para ele terminar de subir. Continua esperando, aí ele subiu, acho que ele subiu, não subiu ainda. Agora sim, ele terminou de subir o Postgre, agora ele está aplicando as migrações todas, tá vendo? E aí sim ele subiu o nosso projeto Django aqui. Beleza, terminei de fazer tudo aqui, né? Toda vez que eu fizer alguma alteração no Docker Compose, ou no Dockerfile, ou no .env, toda vez que você mudar isso aqui, recomendo que você build de novo para você ver essas alterações, tá? Então, só a recomendação mesmo. Vai lá e builda de novo o projeto utilizando esse mesmo comando, Docker Compose up build. Por que que é só quando você alterar esses arquivos que a gente vai fazer a build? Porque essa build demora. Você está vendo que ela demora bastante para fazer a build inteira e voltar começar a sua aplicação. Quando você terminou, não alterei nada. Toda vez que você parar seu servidor, né, com Ctrl C aqui, você pode vir aqui e fazer o seguinte: Docker Compose sem o build, só Docker Compose up. E aí ele só vai subir a sua aplicação Django de forma muito mais rápida do que simplesmente fazer a build toda de novo. Você vê que já está up aqui meu servidor. Então é basicamente isso. Parei aqui, Ctrl C. Eu posso executar isso aqui também de forma detached, ou seja, eu não quero ficar vendo isso aqui, né, essa coisa aqui na tela. Eu quero usar o terminal para outra coisa. Então eu coloco Docker Compose up -d. E aí ele vai executar, só que você não está vendo nada aqui, tá vendo? Ele está executando lá o meu container. Se você olhar aqui no Docker, ó, meu container está up, tá com play ali, tá vendo? Mas ele não fica travando o meu terminal. Então eu posso executar essas coisas. Por exemplo, Docker Compose up, sobe o container, -d, some com aquela tela. Docker Compose down, desliga o container. Beleza? Então, se você quiser ligar ou desligar o container, né, subir ou desligar, né, colocar para baixo, down, você pode fazer isso aqui. E aí ele já termina ali o seu container. Docker Compose up -d, deixa ele ali, e aí você está com o projeto pronto. Eu gosto bastante de ver os logs. Então, minha câmera até desligou ali, ó. Mas eu gosto bastante de ver os logs aqui, tá? Então, eu vou trabalhar assim, ó, sem o -d. Então, Docker Compose down, e eu vou trabalhar assim, ó. Porque assim eu consigo ver os prints ali. Então, eu vou esperar ele terminar ali o container. E aí, Docker Compose up. Simples assim. Por quê? Porque aí eu vou ficar vendo aqui os logs, eu não preciso ficar acessando nada. Se eu der um print lá dentro do meu Django, eu vou ver isso aqui, tá? E aí eu abro outra aba do terminal aqui e trabalho nessa outra aba aqui. Beleza? Então, basicamente isso para essa aula. Agora, pessoal, alguns comandos úteis que você pode querer utilizar aí. Porque agora, como é que eu executo comandos aqui na minha aplicação que eu já criei, né? Eu já criei, mas ela ficou defeituosa aqui, né? Ela não está abrindo nada. Então, eu vou com você só criar um app aqui e mostrar alguma coisa na tela para você ver isso aqui em funcionamento. Então, como que eu criaria um app no Django dentro do container? Eu posso executar Docker Compose Run. E aí eu falo o nome do meu app que eu quero usar aqui. Por exemplo, o meu app lá que eu quero utilizar agora é chamado de Django App, né? Então é esse app aqui que eu estou utilizando. Então, Django App, e aí eu posso executar alguma coisa. Por exemplo, python manage.py start app
Blog. Suponha que eu queira criar um app chamado de blog para falar do meu blog. Isso vai ser executado dentro do container e quando você voltar aqui no seu sistema, você vai perceber que alguma coisa foi adicionada ali. Ou seja, agora eu tenho um novo app aqui. E aí, o que a gente pode fazer agora? A gente pode criar uma view. Vou criar uma view aqui rapidinha. Def. Aliás, vamos criar o template primeiro para a gente mostrar alguma coisa na tela. Então, se eu fosse criar um template aqui, New Folder, Templates, dentro desse app, eu costumo utilizar o próprio nome do app aqui como namespace. Então, estou criando blog barra, um exemplo, index.html. E aí, aqui dentro desse index.html, eu vou colocar um HTML qualquer, vou colocar meu blog, e aqui eu vou colocar um H1, meu blog. E aí, eu quero renderizar isso aqui lá na tela. Como é que eu faço? Agora eu preciso de uma view. Então, minha view vai ser o seguinte, eu entrei em testes aqui que não tem nada a ver. Então, minhas views vai ser o seguinte, def, vou chamar de index aqui, e aí a minha view recebe a request aqui como padrão, e eu vou retornar um render, renderizando lá o nosso template, que vai ser o seguinte, barra blog, não preciso do barra inicial, né? Eu só preciso do namespace aqui, que seria blog index.html. Então, olha lá, blog barra index.html, e eu preciso passar no primeiro parâmetro aqui a request. Então pronto, agora eu estou renderizando isso aqui, mas não vai funcionar ainda porque eu tenho que criar as URLs desse blog aqui, enfim, eu tenho que fazer várias coisas aqui ainda. Mas a gente já tem a view, então se eu fosse criar, vamos lá, vamos criar tudo então, né, já que a gente já está com a mão na massa. Se eu fosse criar, eu criaria um arquivo de urls.py aqui dentro, eu vou pegar o clone aqui do meu projeto urls, só para eu ter ele aqui, e vou colar aqui, eu preciso dos imports também, vou copiar esses imports aqui, depois eu apago o que eu não precisar, para ir mais rapidinho aqui. Então, ó lá, tá lá meu app, e aí eu vou tirar isso aqui, porque eu não preciso disso aqui, eu vou tirar esse trechinho aqui, e aqui eu costumo colocar um namespace com app name sendo blog, porque agora minhas URLs vão ter esse namespace aqui de blog. Isso aqui eu não estou utilizando aqui dentro, e o admin também eu não vou utilizar aqui dentro. Então, vou apagar esse admin aqui. E aí, agora, no path, o que eu vou colocar aqui? A minha view. Então, from blog.views import index. E aí, aqui eu vou passar a minha view, que a gente criou lá, o index, e vou dar um nome aqui para essa URL, que vai ser basicamente blog, ou index, né? E aí, com esse namespace aqui, minha URL vai ficar assim. Um exemplo aqui para você. Vai ficar assim, blog, index. Esse vai ser o reverso, quando eu for buscar a URL reversa, vai ficar blog, index. E aqui eu vou deixar vazio mesmo, porque eu vou deixar o index na home mesmo. Só que agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso de vir no meu URLs aqui, no principal, né? Eu preciso duplicar isso aqui, e aí eu vou importar um include aqui dentro, e aí aqui eu vou colocar vazio, porque eu quero a home aqui, e aqui, no segundo parâmetro, eu vou dar um include o meu blog.urls, que foi o arquivo que eu acabei de criar ali. Então, agora eu já estou incluindo ali. Só que, deixa eu ver se vai renderizar alguma coisa ali já. Deixa eu atualizar. Ó, template does not exist aqui, porque eu não tenho isso registrado em apps lá do Django. Então, o que eu vou fazer? Agora eu tenho que registrar esse app que eu criei aqui, o blog, lá nos apps do Django. Então, aqui em apps, ó, se você olhar, o nome do seu app, ó, tá vendo a classe aqui, ó, blog config, o name dela é blog. Então, é isso aqui que eu tenho que registrar lá no meu settings.py installed apps. Então, aqui em installed apps, eu vou colocar o meu blog. E aí, eu vou deixar uma vírgula sempre sobrando ali, para que eu possa duplicar isso aqui várias vezes por preguiça. Então, voltando aqui, agora atualizando, você está vendo que a gente já está renderizando aqui o meu blog. E aí, se você tivesse um model, se você tivesse qualquer coisa ali e precisasse fazer algum comando de migration, alguma coisa assim, você faria da seguinte maneira, docker compose, run, o nome do seu app, Django app, python manage.py, daí um exemplo, make migrations, e aí ele vai executar, migrate, ele vai executar, collect static, se você precisar fazer. Collect static. Vamos fazer uma coisa juntos aqui, ó, só para você entender também. Aqui ele está me perguntando se eu quero ou não fazer coletar os estáticos, né? Porque eu posso substituir arquivos lá
dos meus estáticos que eu já estou fazendo isso. Mas tem aquele esquema também, né? Quando eu paro aqui minha aplicação do Docker, quando eu subir ela, essas coisas vão ser executadas porque eu já deixei lá naquele commands que a gente fez anteriormente. Então lá naquele arquivo scripts, commands, esse arquivo aqui ele vai ser executado toda vez que eu iniciar a minha aplicação. Então, se eu fizer docker compose up, você vai ver que ele vai fazer essas coisas para mim. Ele vai fazer o collect static, vai fazer as migrations e aí ele vai subir o meu server. Então, não preciso me preocupar em fazer essas coisas aqui, mas eu estou te mostrando isso para você, caso você queira executar algum comando lá dentro do seu servidor. Por exemplo, uma coisa que a gente não fez foi criar o super user para a gente acessar a barra admin aqui do Django, né? Então, não tem usuário aqui. Então, para eu fazer isso, Python manage. Então, olha lá, o comando inteiro, né? Docker, compose, run, Django app, Python manage.py, create super user. E daí você cria lá o seu usuário, Luiz Otávio, por exemplo, e-mail, senha. Eu vou colocar uma senha fraca aqui para ir rapidão, vou confirmar. Então, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, por isso que ele reclamou ali comigo. Então, agora eu posso acessar ali, Luiz Otávio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, acessando, eu estou na área administrativa do Django. Senha muito fraca mesmo, até o Chrome que está reclamando disso. Mas é basicamente isso aqui. Agora, se você, por algum motivo, precisa acessar o container, você pode falar docker compose. Aliás, somente o docker, né? Docker exec -it Django, nome do seu aplicativo, app, e aí eu quero acessar o shell, SH dentro daquilo lá, e aí eu já estou dentro lá do meu container. Ó, se você observar aqui, ó, eu tenho lá o blog, o manage.py, project, requirements.txt, que são os arquivos que eu estou realmente copiando daqui. Mas cadê meu ambiente virtual? Lembra que a gente usa o workdir para que ele entre nessa pasta Django app? Então, se eu sair aqui e der um ls, você vai ver que eu tenho uma pasta venv aqui, ó, que é essa pastinha aqui. Então, o meu Python aqui dentro, ó, Python-V, é o Python que está vindo dessa pastinha venv porque a gente configurou o path. Então, path, né? Então, with Python, você vai ver que é /venv, /bin, /python, que é o nosso ambiente virtual que a gente criou aqui. Então, pessoal, é basicamente isso que a gente precisa para a gente trabalhar com Django aqui em ambiente de desenvolvimento. Como eu já te falei, se você curtir, comentar o vídeo, pedir aí, solicitar que a gente faça outro vídeo, a gente faz um outro vídeo mostrando como jogar isso para dentro do servidor. Mas nesse momento, eu acho que a gente já falou demais, né? A gente já deve estar com umas 2 horas de vídeo aqui. Então, é isso para esse vídeo. Eu te vejo no próximo e grande abraço.